Graça e paz, queridos. Graças a Deus, chegamos mais um domingo, né? E a minha recomendação sempre, quando chega domingo, é o dia de escola, a Bíblia dominical, é o dia de culto à noite, né? Reunião à noite. Então, por favor, vão participar das suas reuniões. Domingo é um dia especial, né? Todo dia é dia do Senhor, né? Não existe aquele dia específico, o dia do Senhor. Todo dia é dia do Senhor, mas domingo se torna um dia diferenciado porque muitos não trabalham de domingo, né? Então, trabalho de segunda a sexta, outros trabalham de segunda a sábado, enfim, domingo, chega domingo, é o dia especial para poder estar à disposição para a obra do Senhor, para poder estar na igreja, para louvar ao Senhor, exaltar o nome dele. Bom, hoje eu quero deixar uma passagem bíblica no Salmo 138. Eu vou ler apenas um versículo, que é o versículo 6, que diz assim: Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Hoje eu quero falar sobre humildade e orgulho, ou soberba, arrogância. Hoje eu li uma história interessante. Eu queria compartilhar com vocês aqui essa história, né, que diz assim, ouçam com atenção, por favor. O arrogante, ele só acha que sabe tudo porque ele não tem conhecimento suficiente para saber que não sabe tudo. Logo, o que desbloqueia tanta arrogância quanto a ignorância é o conhecimento. Só que o arrogante nunca vai buscar conhecimento, porque a ponte para ele acessar o conhecimento é a humildade. Então, ele precisa ser humilde. O que eu percebi é que a humildade precisa fazer parte de nós, de você, de vós, eles. Quanto maior você é, mais humildade você precisa ter. Acho interessante, quando escutei esse texto, porque infelizmente a arrogância hoje, o que faz o mundo estar até mesmo da forma que está, é arrogância, orgulho. Então isso faz com que as pessoas elas não sejam valorizadas como deveriam valorizar, né? Porque a soberba, a arrogância, ela faz isso. E a falta de conhecimento é que leva as pessoas à arrogância. Uma coisa interessante na Bíblia é que Deus, como nós lemos no texto aqui, ele se depara de longe com essas pessoas. Porque quando Deus vê em uma pessoa, nós seres humanos, vamos dizer assim, a arrogância, o orgulho, a soberba, vem a lembrança de Deus, vem em sua mente exatamente Satanás, quando ele se orgulhou, ele se fez arrogante diante da beleza, da plenitude que ele tinha lá no céu, diante de Deus, e fez com que ele fosse arrogante a pensar que queria ser mais do que Deus. E Deus o expulsou do jardim, expulsou ele da sua morada de glória. E agora o ser humano, ele deixa-se levar pelas atitudes ou pelas insinuações demoníacas para que ele também seja soberbo. Porque uma coisa quando você busca conhecimento, quando você busca a verdade, como nós já pregamos aqui já, nós nos tornamos igual ao Senhor. A função, como nós sempre temos aqui, do conhecimento da Bíblia, é nos fazer semelhante a Jesus. Agora, a arrogância, ela já faz ao contrário. Ela vai levar as pessoas a ser semelhante a Satanás, ao diabo. Infelizmente, essa é uma realidade que nós não podemos esconder. Então, por isso que temos que tomar cuidado com isso. Agora, o que é preciso? Eu tenho aqui alguns pontos, pelo menos tenho 4 pontos, porque o tempo é muito pouco. 4
está falando porque o que é se faz uma pessoa, como é que eu posso ser uma pessoa humilde? O que é ser uma pessoa humilde? Primeiramente, o humilde, ele é um bom ouvinte. A pessoa que não ouve, a pessoa que não tem o hábito de ouvir e só de falar, ele já se demonstra a sua arrogância já de imediato, né? Agora, a humildade faz com que as pessoas, né, elas ouvem, porque o princípio da sabedoria, diz a Bíblia, é o temor do Senhor. O que é ser sábio? Ser sábio é ser um bom ouvinte, né? Então, ser um bom ouvinte é ser uma pessoa humilde. Então, a humildade em si faz com que as pessoas não ouvem. Mas olha o conselho bíblico aqui em Tiago 1,19, que nos fala exatamente sobre isso, sobre esses princípios. Ele fala assim, olha, no capítulo 1, versículo 19 de Tiago diz: meus amados irmãos, tenha isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar, tardios para se irar-se, perdão. Então, Tiago dá o conselho, né, que você seja pronto para poder ouvir, mas tardio para falar, tardio para se irar. Então, essa é um dos princípios que nós temos que aprender como ser uma pessoa humilde. Então, como é que caracteriza uma pessoa humilde, como nós lemos aqui? É uma pessoa que está sempre está pronta para ouvir. Agora, quando a pessoa ela atropela, não permite que as pessoas quer falar mais do que a outra, isso já demonstra uma característica de arrogância. Ainda temos aqui o segundo ponto, que ser humilde é entender o que é ser dependente. A verdade bíblica é que todos nós precisamos uns dos outros. E quando nós achamos que nós não precisamos do nosso semelhante, também se caracteriza a arrogância. É por isso que às vezes as pessoas chegam a um determinado caos da vida, eles chegam a uma determinada situações e circunstâncias na vida que ele é obrigado a depender do seu próximo. É porque Deus está ensinando o que é ser humilde. Meu amado, para ser humilde. E por último, ou melhor, terceiro, humildade é um atributo indispensável de recuperação. Aí a pessoa, ela passa por um processo, depois Deus leva ele, aí quando ele, né, se coloca como humilde, Deus dá a oportunidade para se recuperar, porque a arrogância levou ele ao caos, mas a humildade recupera ele para Cristo novamente. E por último, é preciso ser humilde para podermos aprender. Aprendizado, né, buscar conhecimento, que já falamos inicialmente, se você não quer aprender, ou você acha que sabe tudo. Por exemplo, eu particularmente, quando eu vou conversar com pessoas que têm um nível teológico menos do que eu já estudei, irmãos, eu nunca vou me sobrepor a ele, de maneira alguma. Nunca faça isso, pelo amor de Deus. Você pode ter a faculdade teológica, você pode ter a faculdade de medicina, você pode ter a faculdade disso ou daquilo, mas sempre se pronto, porque às vezes as mínimas coisas que as pessoas falam aí, que às vezes uma pessoa que, entre aspas, para você ou para nós assim, é uma pessoa ignorante, por mais que fale, mas uma pequena palavra talvez possa nos ajudar. Quantas pessoas eu ouço, eu não tenho vergonha de ouvir, né? Eu vou na escola dominical, eu tenho o prazer de ver a minha irmã falando lá, ensinando, e eu glorifico a Deus por isso, né? E quando a gente vai para um lugar, a pessoa, gente, a gente temos que aprender, porque por mais que a pessoa talvez não tenha, talvez uma faculdade teológica, mas talvez ela não tenha uma faculdade disso ou daquilo, mas ela é um servo de Deus. Talvez uma criança, sabia que por intermédio de uma criança você pode aprender muitas coisas, mas por você ser adulto, por você ser maduro, não, que isso, não faça isso, isso é arrogância, e Deus não agrada disso não. Às vezes Deus nos leva a aprender com uma criança para poder nos ensinar grandes princípios.
tanto que os discípulos, quando queriam, desfazer das crianças, opa, deixa elas virem após mim, porque quem se proceder igual a elas já pertence ao reino dos céus. Então fica essa palavra para você aí, meu amado, que tem um domingo abençoado, vai para a tua igreja, ouve a palavra do Senhor, ouve o que Deus tem para falar contigo. Ah, mas eu sei mais do que ele. Que isso? Deus é que está falando, não é teologia que está falando, não é isso, aquilo que está falando. Ouça Deus falar contigo, que Deus quer falar contigo no intermédio da pessoa, talvez, entre aspas, para você ela é super ignorante, mas para Deus ela é sábia. Deus te abençoe. Fica um lembrete para você, meu amado. O céu é o nosso limite, que tenha um domingo abençoado e não falte a reuniões na sua igreja, ok? Deus abençoe.